soltar o verbo. Para compartilhar conhecimento. Esse é Ei. mais o Empreender Cast, galera, diretamente aqui dos estúdios da Arte Pro Comunicação Visual, nossa patrocinadora master, né, Felipão? Eles mesmo. A Arte Pro que faz adesivos, letras, caixas, totens, luminosos, envelopamento de frota, tudo que você imaginar relacionado à comunicação visual você encontra na Arte Pro. E novos equipamentos aí, né, João, viu? Vamos fazer um rios disso aí. Vamos Ficar pra cima, bonito. vamos. Tá na hora. Esse episódio também conta com um patrocínio de BXB Treinamentos. Fernando Talaia, você que está procurando treinamentos, pode encontrar aí na BXB, nossos parceiros aqui do podcast. E também Empreendedores, líderes, né, João? funcionários Vai aí pra- da equipe. E tal. Inclusive os nossos também fizeram. Pode ser. Formento Playgrounds, a Formento é responsável aí por implantação de playgrounds em todo o Brasil. Sou uma empresa aqui de Blumenau que atende todo o estado, todo o país, com brinquedos modulares, né, de plástico, material sintético, muito legal. Colorido, o trabalho todo do mundo conhece, Formento. É, bem bonito. Muito bom. Esse episódio tem apoio de CDL Blumenau e Sebrae Santa Catarina, duas entidades que dispensam apresentações, Rádio Mix FM 106.3, estamos nas ondas da Mix toda terça e quinta, Nutriblu Gastronomia Empresarial, a comida transportada, tá aqui, ó, e cozinha na sua indústria, a Nutriblu que alimenta a gente, tá? PHLX Consultoria Imobiliária, sua imobiliária para Blumenau, região litoral de Santa Catarina. Meu Deus, me deu um branco. Mix. A Mix já foi. A Mix já foi? Opa, desculpa. Creativity Digital Hub, a agência do diretor que deixa o empreendesc.com.br cada vez mais bonito. Você que está procurando desenvolvimento pessoal e profissional, no Empreendesc você encontra muito conteúdo. Eu sou o JP Taumaturgo. E eu, sou o Felipe Rangel. E esse é mais um Empreendesc Cast, cara. Vamos lá. E hoje a gente está com um cara aqui chamado Rafael Castor. Seja bem-vindo, Rafael. Rafael Fala, Baiano. galera. Valeu pelo convite. Rafael que tá morando em Blumenau há quanto tempo, Rafael? Cara, vamos fazer agora 2 anos e meio, né? Estamos 2 2 anos e meio, vai fazer agora mês que vem. Mas A é gente- natural de Salvador, Bahia. Salvador, Bahia. Ô, Baiano. Típico salvadorense, olha ali. Aliás, soteropolitano. Soteropolitano. Pode olhar, moreno. Isso, Tá. isso. Dizem que eu sou um alemãozinho cruza. O bate-papo com o Rafael vai girar em torno de quebradeira, galera. Vamos falar de falência, mas de superação. Acho que esse é o grande lema, né, Rafa? Com certeza. Pra gente entender um pouquinho da tua história, começa contando aí como é que tu começou a empreender. Eu acho que a veia empreendedora, a gente sempre... quando ela surge, ela tá sempre em eminência, né? Minha formação... Eu sou baiano, sou formado em Direito, mas nunca quis atuar advogado. Nunca quis atuar e a veia empreendedora sempre surgiu, vindo do ramo alimentício. Comecei montando uma cafeteria num shopping, depois fui partir para fazer uma outra cafeteria e o negócio já estava se encorpando, né? Eu precisava ser o gestor e tomar conta de tudo. E A cafeteria surgiu como, assim? Foi ideia. na verdade, Quantos anos tu tinha? eu tinha 24 anos quando surgiu a ideia da cafeteria. 24 para 25 anos. A cafeteria surgiu porque eu sempre gostei, como eu sempre tive uma veia comercial e sempre eu já tive uma participação de um trabalho dentro de uma rede de shoppings do Grupo Iguatemi. Eu fui da área comercial do Grupo Iguatemi, então, que é a Allianz Parque. Então, a gente trabalhava no setor comercial, então a gente fazia todas aquelas análise de mall, de lojas, de ponto de PDV de shopping, e a gente viabilizava, sempre foi muito interessante você ter os números de uma cafeteria, porque você tem uma área shopping que funciona por área, por metro quadrado, então o metro quadrado é muito caro. Então, quando você tinha uma cafeteria, você conseguia otimizar bastante esse seu ganho, porque você conseguia ter um volume muito grande com a área reduzida do que comparado a uma loja. Então, sempre isso é um atrativo, inclusive são pontos no shopping, em todos os shoppings. Salvador é a terceira maior capital do Brasil, então os shoppings têm um volume diário muito grande. Então, os cafés para negócio, para network, é sempre aquela parada obrigatória. Então, o volume é muito expressivo. Então, os pontos normalmente de café são pontos bem valorizados. Então, todo mundo que tem do ramo que vai vender, nunca esse chega num cliente de terceiro. Sempre alguém que está sabendo já faz a aquisição, porque sabe que é um ponto lucrativo. Você compra num dia, no dia seguinte você já está tendo rentabilizando aquilo ali. Isso chamou atenção. Isso. Então, por esse viés, tinha uma cafeteria que estava nesse ponto de fazer a venda, porque o cara queria migrar do ramo.
para outro ramo e falou, cara, deu para mim, eu já tinha algumas e surgiu, o negócio partiu daí. Eu tinha umas salas comerciais de investimento imobiliário. Legal. E aí eu refiz tudo e comecei dessa fase. Mas aí o ramo alimentício introduziu dessa forma e teve a segunda cafeteria, foi quando surgiu a ideia, vou ficar nesse ramo ou vou partir para algo que eu possa crescer? E foi quando surgiu um convite de um amigo que já tinha um restaurante de culinária oriental. E esse restaurante era um restaurante que tinha uma perspectiva de crescimento bem interessante. E de franquias, de ser uma franquia, se tornar uma franquia, pelo modelo dele. E ele vendo o meu viés de trabalho e como é que a gente, né, funcionava, me fez o convite e eu passei a ser, né, sócio para participar da culinária de restaurante de shopping, né? Então eu tinha um restaurante de culinária oriental que estaria vinculado aos shopping centers, né? Ah, legal. Então essa seria a ideia inicial. Foi nessa migração que eu deixei as cafeterias de lado, vendi e aportei para poder participar desse novo negócio, desse novo business, que era uma culinária oriental e tailandesa, né? Então... Pimenta? Bastante. Criatividade. Cara, uma vez eu fui comer, com curiosidade do pessoal que eu tava viajando, tava fora do Brasil e tava aquela vontade de comer arroz, tá ligado? Pô, eu preciso comer um arroz, né? Aí, não tem arroz fora, né? Normal, né? Aí eu parei no primeiro restaurante que tinha, peguei um estrogonofe de frango com arroz, cara. Delícia, né? Já tava à frente, assim, feliz e tal. Cara, chegou a comida, brother. Era pimenta com estrogonofe. Era comida tailandesa, tá ligado? Mas aí é hot, né? Cara, Como eles mas falam. porque eu tava tão puto, velho, que eu peguei e comi tudo, tá ligado? Tipo, de raiva, de chorava, assim, cara. Nunca me esqueci. Aí quando o cara fala tailandês, eu já penso, meu Deus do céu. Mas a comida tailandesa é uma comida extremamente saborosa com diversos tipos de Claro. condimento. Ela tem um sabor diversificado da culinária chinesa, porque quando você trabalha com a culinária oriental, que é a chinesa e a japonesa, você introduz a tailandesa porque dá também, se você souber usar os pontos certos, você dá uma sofisticação ao paladar. Então ele dá uma aprimorada um pouco mais interessante. Ô, Rafa, Mas isso é bem aí- Thai, bem Thai. É. bem Ô, quente. Rafa, sair do café pra comida oriental. Como é que foi essa experiência aí? Cara, foi importante para todo degrau que a gente vai subir no processo de empreender. Quando você monta uma cafeteria, você começa com 5 funcionários, de repente você tem 7, de repente você tem 8. Quando você tem 15, você pode ter 20, mas você tem um trabalho mais picado. Você tem uma outra dinâmica de ter duas lojas. E então essa ideia era um pouco... e a sua capacidade de ganho tem um teto, porque você não consegue passar daquilo. Se aquilo continuar, você perpetua com aquilo. Quando você vai para um empreendimento de um restaurante, que era o projeto, que foi o projeto, você já começava com uma empresa que já tinha ali seus 30 funcionários. Então você já tinha um corpo administrativo, você já absorvia funcionários que faziam com que você fosse uma mente pensante na operação e deixasse de ser uma mente que fosse apenas para operacionalizar. Porque às vezes no café não dá para você ter um gerente que você pague 3x para poder, porque a operação vai ganhando de real em real, num real na água de coco, nisso, naquilo, na torta, em tudo. Então, são operações distintas. Então, a operação do restaurante te respondendo, ela te dá uma progressão geométrica, né, de crescimento, de você conseguir olhar o seu negócio um pouco de fora, de você conseguir fazer uma viagem e absorver conhecimento culinário e para poder trazer, de você fazer imersões de sabores para trazer para os seus cozinheiros, enfim, para poder fazer esse tipo de crescimento, não só como empresário, mas como de estratégia, Do negócio, né? de um negócio. Você conseguir estar de fora, tendo tempo de pessoas que vão operar o que você, muitas vezes na cafeteria, precisa operar, precisa sempre estar na mão na massa, para funcionar bem. Então, assim, esse foi o ponto de mudança. O porquê de sair de uma coisa é um crescimento, né? Um crescimento muito interessante.
Então... E aí tu teve o restaurante de comida Oriental. Isso. E aí como é que foi o desenvolvimento dele? Cara, foi um crescimento. Um restaurante, quando a gente pensa assim, em shopping principalmente, a gente tem um empenho de investimento que é significativo. Então, você já começa. Um dos restaurantes ficavam no Shopping Norte, que atendia muito o polo petroquímico na Bahia, onde tem Ford, Continental, as grandes indústrias estavam alocadas ali. E ali era um local onde os gerentes, diretores, gestores estavam podendo estar dentro do seu restaurante. O restaurante continha, né, enfim, um espaço reservado interno. Então foi feito bem minuciosamente, minimalisticamente, cuidado para ser acolhedor. Então, o restaurante, a trajetória dele teve uma trajetória de 9 anos, né? 9 anos de restaurante. E foi uma trajetória sempre muito gratificante. Inclusive, eu digo isso para quem empreender não é fácil, né? E o empreendedor no Brasil, vocês sabem bem, a gente tem que ter muita astúcia para poder enfrentar o dia a dia. Mas, assim, por vários diversos fatores, mas a gente tem um turnover de mudança de funcionário, de diversos setores, e a gente nunca teve um dos pontos principais, assim, eu nunca tive uma causa trabalhista. Isso para É mim, legal. para mim em particular, que cuidava da gestão direta dos funcionários, meu sócio cuidava muito mais da questão dos planejamentos, das coisas, essa operação ficava diretamente comigo e eu ficava nela full time. Existiam outras unidades no shopping, outra uma unidade de rua, e eu ficava full time nessa porque essa era nova, era o modelo para poder ganhar exponencial. Uhum. Então, a ideia da empresa foi um crescimento paliativo ali, foi indo, a coisa foi gradativamente chegando ao patamar que a gente queria, até que no dia 17 de março, começamos De 2020. de 2020, nós tivemos o início da pandemia, né? Foi a virada da ampulheta, virou naquele momento. Mas nesse momento tu só tinha essa operação. O foco era esse restaurante. Eram 3 unidades. Eu lembrava que era mais Isso, 3 unidades. Eu ficava full time nessa unidade, porque eu era sócio majoritário nessa unidade. Então, cada um tomava conta, mas a gente estava sempre oxigenando sempre por todas. Porque a ideia, o objetivo era conseguir alcançar a ideia já tinha, inclusive, um planejamento de franquia. Uhum. Já tinha se iniciado uma empresa para poder fazer tabular isso de uma forma adequada, né? Os processos, e a gente já estava nesse quesito de fazer isso, quando a gente foi surpreendido pela questão da pandemia. E em Salvador, em específico, nós tivemos um fechamento de comércio de uma forma bem abrupta. Nada ficou funcionando, né? Aqui no Sul ainda ainda teve uma flexibilização para alguns negócios, para algumas áreas, mas para a gente foi abruptamente aquilo que a gente nos bastidores estava conversando sobre salmão. Você tinha feito uma compra de 200 quilos de salmão, 300 quilos de salmão. No outro dia fecha. No outro dia você fecha. Então, não sabe por quanto tempo, não sabe como vai fazer. Então, a coisa partiu um pouco daí. Rafa, tu lembra em detalhes, assim, quando aconteceu isso, tudo que teve que fazer nesse momento ali? Sim, com certeza. Não Na esquece. verdade, o primeiro momento foi cuidar da retaguarda dos funcionários, entender o que estava acontecendo para todos nós, porque tudo não era uma novidade, a gente não sabia se era amanhã ou depois. E a gente fez todo esse processo acontecer de uma forma muito apreensiva, mas tentando, a priori, cuidar do nosso estoque, o nosso estoque é perecível, Que é o extremamente perecível. Então, Mas na época vocês não tinham delivery, nada? Tinha delivery. As lojas de shopping não, né? Mas a loja de rua funcionava delivery, né? Funcionou muito bem. Mas a loja de shopping não atendia bem, porque principalmente essa loja era uma loja que atendia muito mais o setor comercial, as indústrias. Então, num shopping, obviamente. Então, todas aquelas indústrias estavam naquele momento bloqueadas. Então, a gente parou a operação e o shopping foi fechado.
Sim. Não foi uma coisa que nós optamos. O shopping foi fechado, então a praça foi fechada. Então não deu para poder fazer nada. O que a gente teve que fazer, cuidar da retaguarda, esperar uma situação surgir de novas informações para a gente poder dar os passos. Quanto tempo fechando? Ficou eternamente, porque não abriu mais. Não foi mais permitido abrir. Mas por quanto tempo isso? Meses? Meses, a gente teve auxílio do governo para tentar fazer ainda as coisas andarem só para você ter uma ideia, inicialmente a empresa ficou fechada, mas os funcionários recebendo por 8 meses. 8 meses. Só que os contratos com os shoppings são leoninos, né? E os contratos não param de cobrar aluguel e condomínio. Então isso é um ponto. Foi o ponto de. Tu vê como é diferente a realidade da Bahia, né? Aqui a galera foi pro delivery e desossou, assim. Muita gente ganhou dinheiro na pandemia, porque o povo em casa, às vezes, queria comer um negócio diferente, né? O cara, né? Aqui eu conheço negócios que pivotaram total pra delivery. Sim, vários. Vários, mesmo em shopping e tal. E lá foi muito diferente, É, né? Lá foi rolou um muito. fechamento, assim. O que acontece? Uma das lojas tinha um delivery, manteve-se a loja dessa forma. Mas as outras duas que eram de shopping, o shopping não funcionava. O shopping não funcionava. Então o que O acontecia? funcionário não podia entrar lá. Se o funcionário não entrava lá, a operação estava fechada, o shopping estava lacrado, nem tinha acesso para fazer nada. Então foi algo extremamente abrupto. Foi uma virada de mesa. Foi um momento que você repagina tudo na sua vida. Então foi, inclusive, aquele ponto que você fala, eu sempre me dediquei ao negócio, fazendo com que o negócio me retornasse um pouco mais de tranquilidade a longo prazo para ver o negócio funcionando. Então, quando aquilo tudo parou, tudo meu estava injetado ali dentro. Então, minha vida, minha dedicação, meu empenho, tudo. Só que você ficou de mãos atadas a fazer o quê? Vou montar uma operação na rua, no meio da pandemia, quando você não tem licença, alvará, nada para fazer nada, para montar, para atender o público. Como? Então, assim, o shopping tinha, a loja de rua funcionava. A loja de rua funcionava, mas ela não conseguia atender o perímetro. Entende? Você tem um raio. Claro. Uma loja estava localizada no Rio Vermelho, outra loja estava localizada que fica na Beira-Mar. Então, assim, não dava para atender a região. Então, era muito longe. Só para você ter uma noção, de uma loja para outra tinha uma diferença de 40 quilômetros. Então, não atende, entendeu? E aí foi a virada de mesa. E aí foi aonde. Mas quanto tempo levou pra tu perceber que não, realmente ferrou? 8 acabou? meses, 8 meses. 8 meses, quando os auxílios e a gente não sabia o que vinha, vem aquele momento, no momento da interseção de você pensar, vou fazer um novo investimento em bancos para poder aportar e segurar, ou eu não faço, não me coloco numa posição ainda mais vulnerável e repagino de pensar, e agora? Qual estratégia tomar? Para que você tenha uma métrica, um aluguel e condomínio numa das lojas custava 40 mil mês. E ela continuou sendo cobrada todos os meses. E a negociação foi tipo, talvez aluguel e condomínio esse valor. Talvez o condomínio não vai ser cobrado, porque você não está usando, mas o aluguel está em contrato e você precisa pagar. Como? Você vai pagar, você vai parcelar, você vai fazer. Só que rapidamente você cria um passivo de 500 mil rapidinho, né? Fora funcionários e tudo mais. Sim. Então, assim, Pô, e o shopping não deu arrego, não. não, o teu arrego não vem para negociação. Vamos negociar, vamos tentar, mas assim, a gente sabe que não oxigena as coisas dessa forma, entendeu? Não é uma negociação, não foi uma negociação saudável, dizer assim, não, vamos sentar, estamos aqui, vamos manter, tô aqui para te apoiar. Agora a coisa acabou, tá todo mundo. Mas o shopping, ele quer dizer assim, cara, eu também tenho essas contas aqui do investimento para pagar, dos investidores, e funciona dessa forma. E qual é o grande ponto de shopping para trazer? O ponto do shopping não é seu. Aquele ponto é do shopping. A alvenaria que você fez no ponto do shopping. Você tem direito de passar o ponto, que é a luva, mas você tem que passar para alguém comprar. Como é que você passa no meio da pandemia uma operação fechada? Que Não não tem tem, como. não tem o que fazer. Então, o que aconteceu? O shopping fez, tudo bem, a alvenaria é minha, o shopping é meu, a loja é minha. Então, você perde a loja completa. Aí você fala, mas os itens internos você pode tirar? Sim, posso. Uma câmara frigorífica foi feita sob medida.
que tirando de lá vai custar isso. E aí você tenta fazer um remanejamento de algumas coisas que, teoricamente, é mais para você não ter a perda sensitiva ali de dizer, cara, eu deixei. Mas o trabalho, o desgaste, o custo para tirar, para fazer, para remanejar, para fazer, quebrar tudo e tirar uma câmara frigorífica não desce vale depois a pela pena. escada, não desce pela escada. É. Você tem que quebrar a frente da loja, tirar teu shopping com um caminhão muque. Então você fala assim, e aí, faço o quê? E aí foi o momento de você... O que tu sentiu na hora que tu percebeu, cara, ferrou? Ai, cara, o que a gente pensa é... Sabe aquele filme A Procura da Felicidade? É, do De Will Will Smith. Smith, Sim. sabe? Pronto, eu acho que é a sensação que eu posso demonstrar de um sentimento, talvez contemporize um pouco naquele filme. Que você pega a mão do seu filho e olha pra frente e fala assim, cara, eu tenho você, né? Então eu vou ter que me virar, vista sua roupa de sapo e dê seus pulos, né? Então foi um momento de, na verdade, muito difícil, muito difícil. São 9 anos de dedicação, fazendo tudo aquilo pra você pensar numa perspectiva de futuro, né? Do teu investimento de tempo, de tudo. E você falar assim, cara, vou ter que deixar tudo isso e pensar um novo projeto, que aqui não vai abrir mais. Sentamos, sócios, conversamos. Não tinha o que ser feito para mim naquele momento. Eu tive que abrir mão que é principalmente aquela operação. A meu sócio, ele tinha outros restaurantes também, ele tinha outros, não só de culinária oriental. Então ele tinha um outro arcabouço para poder absorver. E ele seguiu. Eles têm esses outros restaurantes. Foi o momento de a gente parar ali. E ali existe desgaste, existe um desgaste emocional enorme, né? Você tá no meio de tudo, desse turbilhão de informação que você não sabe. Nesse processo, meu filho, eu tenho um filho de 3 anos, que 17 de março a operação fechou. Em 8 de junho, ele nasceu. Meu filho, dentro desse período, eu fiquei, né, preso em casa com minha esposa grávida e pensando o que eu faço. E com 33 funcionários te dizendo, senhor Rafael, como é que vai ser, que você acha? E eu tentando me preocupar com aquelas famílias, porque eram pessoas que estavam comigo há praticamente 9 anos. Então, é aquele momento que, como empresário, você pensa assim, cara, e aí? Essas 33, tá difícil pra mim, né? Tá difícil pra mim. E essas pessoas aí? Tem filho também, né? Tem, pô. E, sabe, que agora? Eu fico imaginando, né, a responsabilidade, né, cara, de tu olhar para aquelas pessoas e dizer, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E, na verdade, é você tentar dar a luz a ela e dizer o seguinte: você chegou até aqui, você aprendeu o que você aprendeu e você vai jogar esse seu conhecimento e tudo que eu me dediquei a você a fazer com muito capricho. A palavra para ele sempre foi assim: faça com o maior capricho que você puder. Tudo. Que onde você estiver, você vai ser um diferencial. Quem tiver a percepção de gerir, vai te olhar e saber que você tem um zelo a mais, um cuidado a mais, uma atenção a mais. Então, esse é seu legado. O que eu posso deixar para vocês é honrar vocês e que a gente siga em frente. Eu não tive eu tive todos os acordos. Eu não tive uma causa trabalhista também no final. Eu não tive nada, não tive nenhum funcionário que não aceitou o acordo, que preferiu alguma coisa. Isso, meu sócio foi extremamente idôneo. Enfim, foi uma coisa assim, prazerosa no sentido de compara com eles, sabe? Então foi E assim. tu vê assim, não, eu tô cumprindo a minha responsabilidade aqui. Às vezes a gente, como empresário, a gente pensa, meu Deus, cara, você olha pra ti e fala assim, cara, e agora? Eu cheguei aqui com muito sacrifício e agora eu zerei novamente essa conta. Porque minha mulher tendo um filho no dia 8 de junho, meu filho nasceu na pandemia, os nossos, e quem Eu nasceu... fui no chá de bebê drive-thru do filho. Imagina, o meu também? E o meu também foi dessa forma. Então, assim, imagina o meu chá de bebê passando um monte de carro, buzinando na frente da minha casa e acenando com cartaz, e meu filho vindo, e eu passando aquele turbilhão de coisas, sensações maravilhosas em casa, de tudo, mas
a cabeça do empresário, tipo, destruída, né? Principalmente pela perspectiva de dizer, cara, o caminho precisa ser tomado aqui um novo rumo. E foi o que foi feito nesse processo aí de encerramento da empresa e dessa operação para mim e fazer um novo capítulo na minha história. A gente vai entrar nessa superação, mas antes disso, eu queria explorar um pouquinho mais, assim. O que tu sentiu? Eu queria que tu explorasse um pouco do sentimento. Desculpa, eu sei que deve até ser um pouco doloroso pra ti, porque, pô, é triste tu lembrar desse momento. Não é um momento fácil da vida de ninguém, né, cara? Mas é óbvio, aquele sentimento de impotência, né? Do tipo, cara, eu não tenho absolutamente nada o que fazer, né? O que passava na tua cabeça nesses dias, assim? Tu sentiu vontade tu sentiu raiva, tu berrou, tu explodiu, sabe, o que passava na tua cabeça naquele momento? Porque a culpa não foi tua de ter quebrado. A culpa foi do governo, né? O que eu consigo te Ou traduzir... melhor, a culpa foi do vírus chinês, que isso. soltaram lá na China. Pois é. O que eu te falo assim, João, é que uma coisa que eu sempre tive dentro de mim, muito forte e que ficou mais evidente ainda, a gente não sabe que tá, muitas vezes a gente sabe que tá sendo, mas não sabe que realmente ela vive dentro de você, é a resiliência. Eu sempre busquei ter isso dentro de mim e se Deus fechou uma porta, ele vai abrir uma janela. Agora você tem que estar na hora certa, no lugar certo, correndo atrás. Porque ele não vai vir te entregar nada. Se eu não tenho nada, eu preciso surgir e ir para algum canto. A sensação é devastadora. A sensação é você piscar os olhos e não tem mais ninguém na sua frente, está tudo apagado. Como na operação que se finalizava às 11 horas e as luzes estavam apagadas. Só que todo encerramento, um casamento, uma relação, um namoro, uma amizade, existe um rompimento, existe uma história para contar. Mas por que aconteceu isso comigo e com você, João? Por que que nós chegamos a esse ponto? A gente pode não ter na hora, mas depois você consegue fazer uma reflexão. Isso. Quando você tá tudo ótimo, estamos aqui bem, todo mundo dando risada, tudo fluindo, a coisa sinérgica, e você pisca os olhos e no dia posterior sua operação está fechada, e você vai amargando por doses homeopáticas que aquilo realmente está acontecendo e que, tipo, a coisa está saindo do controle da sua mão e que por mais que você tente ter toda a energia positiva, a vibração positiva e todos os pontos, todo o otimismo que o empresário já tem de abrir um negócio sozinho, cara, no Brasil. E de tudo, cara, de pagar de tudo. Não existia naquele momento. O momento era de tentar fazer uma inflexão e pensar, cara, eu tenho que pensar um dia de cada vez, porque senão a cabeça não vai conseguir acompanhar. E na verdade você até consegue acompanhar, porque quando você tem amigos, você conhece as histórias, as biografias e você vê e você consegue começar a se imaginar o que é que passa na cabeça das pessoas no momento do que você chama de fim, né? Da empresa, do negócio, mas de uma forma que, tipo, não sei, não dá para mensurar quem vive de uma forma como essa. Porque se foi má gestão, não foi causas trabalhistas, por uma má gestão interna disso, e foi ocasionando isso, foi compra, serviço ruim. Serviço ruim, a operação não funcionava, não, ela tinha visibilidade, notoriedade na cidade, tinha clientes fiéis, tinham clientes satisfeitos. Tipo, tu sentia que não foi culpa tua, né? Sentia que a culpa não era minha, que é onde existe, acaba você buscando, você tem que buscar alento dentro da sua mente para você acalmar a sua mente. Se você não acalmar a sua mente, você não consegue esfriar para pensar em um novo momento. Se você não conseguir ter uma inteligência emocional, que eu acho que foi o ponto de partida, não é fácil, é muito utópico, às vezes parecer falar assim, demagogo, mas na verdade a dor fortalece, principalmente quando você não se tem outra saída. Você teve a dor, agora se você quiser ficar a vida inteira chorando por aquilo, ou se você arregaça as mangas e busca um caminho, que foi a analogia que eu fiz da questão do filme. Então, eu acho que parte daí, mas pegando bem o ponto que você talvez me questionou,
Eu acho que a sensação de impotência, né? A sensação de impotência para qualquer ser humano é uma sensação a qual a gente sempre tem que trabalhar, porque seja de acontecer com alguém, algo com alguém, um ente querido seu, um filho, uma coisa que foge ao seu alcance, que você queria se colocar no lugar para tirar, e você tá vendo acontecer aos seus olhos, a sensação é devastadora, né? Eu acho que é a sensação de você, de repagina a sua vida, de uma certa forma, de você dizer assim, Literalmente de virar a você, página, né, e pra uma assim, nova fase. a vida é uma ampulheta, né? Você vira assim, É. então você não pensa que é assim tão simples, né? E é aí que você tira, que você para pra filosofar um pouco pra poder fortalecer. Sim. Agora, pô, os momentos eu não tive tempo pra chorar, mas já chorei bastante internamente. Bastante. Por pensar em, tipo, por onde eu vou? Por que caminho eu vou seguir? Toda a minha trajetória, meus investimentos e meu suor foi dedicado com êxito até o momento e isso foi devastado. Então eu posso dizer que eu surgi da pandemia, eu tive um filho da pandemia, minha empresa quebrou na pandemia e eu me repaginei na pandemia. Então, não tenho confetes por isso, eu costumo dizer esse termo. Não jogo. Mas há males que transformam a gente no fim. Transformam e, cara, pra quem quer trabalhar, pra quem quer se dedicar, fazer a massa cinzenta pensar um pouco e tem dedicação, a coisa surge. Principalmente uma coisa importante, assim, eu sempre tive um viés comercial. Eu sempre fui um viés comercial da empresa. Uhum. Eu estava na empresa com viés comercial, entendendo, conversando com um, com outro, para entender o que podia, o que não podia, o que estava bom, o que não estava, mas agradar no sentido de ser melhor como empresa para oferecer um produto que aquele cliente buscava. Então, assim, essa veia comercial nunca fugiu. Nós já vamos falar sobre a tua superação, só agradecer os patrocinadores. Arte Pro Comunicação Visual tá aí na tela para vocês. A Arte Pro é responsável aqui pelo nosso estúdio, patrocinadora Master, e fornece materiais gerais para comunicação visual. Letra caixa, totens luminosos, adesivos, enfim, tudo que você precisar, envelopamento, frota, projetos especiais, pode contar com a Arte Rafa, Pro. dê um tour aí, o que tu achou da empresa? Coisa linda, né? BXB Treinamentos, responsável por treinamentos de vários empresários, liderança e gestão. Fernando Talai é nosso parceiro. Formento Playgrounds modulares em material sintético, equipe sensacional do Alexandre Formento. Tem episódio dele aqui no Alexandre. podcast, vale a pena vocês conhecerem. E o apoio, claro, da CDL Blumenau e Sebrae Santa Catarina, Rádio Mix FM 106.3, Nutriblu Gastronomia Empresarial, comida transportada e cozinha na sua indústria, PHNX, consultoria imobiliária, sua imobiliária para Blumenau, região litoral de Santa Catarina, e Creativity Digital Hub, a agência do diretor que deixa o empreendedor.com.br cada vez mais bonito. No nosso portal você encontra muito desenvolvimento, muito material para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou @JP Taumaturgo E eu sou o Felipe Rangel. e a gente está com o Rafael Castor. Ele que até agora só contou tristeza, a gente tava quase pegando uns lencinhos aqui pra chorar, A porque dor do quebrar não é empreendedor. fácil, né, cara? Não. Quebrar não é fácil, cara. Eu acho que é muito pior pra colocar não quebrar por não culpa tua, né, cara? Por É isso. uma Quando tu quebra situação por que- culpa tua, É ingerência. ingerência. acho que quando tu quebra É. por culpa tua, pelo menos tu não sente aquele sentimento de impotência, né? É. Tipo, pô, eu errei. Aí se o cara for bom, ele vai aprender a lição e vai fazer de novo. Ele vai tentar de novo. Mas quando tu quer. É tipo a morte, né, brother? Tipo, morreu alguém, né? E aí, o que tu faz? Tem É um que exemplo, aceitar, né? né? Eu costumo fazer uma comparação grosseira também, quando a sensação quando é um assalto. Um assalto é uma sensação de impotência. Aí você É. pensa 1 milhão de coisas, uma adrenalina, um turbilhão de coisas que você sente em 1 segundo e 2 segundos. Uhum. E o depois é dizer assim, se tudo deu certo, se apenas os anéis ficaram-se os dedos, ótimo. Se deu alguma coisa errada, cara, aquilo não tem volta. É. É a sensação de impotência. Então, você se sente refém de dizer que a vida é isso. A vida é fugaz, né? A vida faz isso também contigo. Então, Eclesiastes, né? exatamente. Então, então você tenta se espiritualizar um pouco no sentido de dizer, cara, a vida é muito mais, cara. A vida é muito mais. Você tem que olhar para outros lados, valorizar outras coisas, colocar a sandália da humildade, arregaçar a manga, não ter vergonha de bater em porta. Rafa, tu falou de olhar para outros lados. E o que te fez olhar para Blumenau? Como é que tu chegou aqui?
Cara, Blumenau é uma cidade que minha esposa, eu sou baiano, minha esposa é blumenauense e morava na Bahia. Minha esposa trabalhava na Ford e depois, enfim, trabalhava nas empresas do Polo e a gente vinha sempre para Blumenau a passeio, para visitar, a família dela mora aqui e sempre olhei com bons olhos, mas um olhar de turista, de passeio. Nunca olhei para uma cidade. Salvador hoje tem 3 milhões de habitantes. Blumenau hoje, se eu não estiver 300. errado, são 300. Então, é uma diferença significativa. Bastante. Eu tinha um contexto social, um contexto de relacionamentos e um contexto muito favorável para mim na cidade, muito próspero. E o viés todo, a chave da mudança, minha cunhada foi casada com um construtor e um parceiro, um amigo, e ele, um passeio, uma visita à minha casa, e estava lá, passou um tempo com a gente, ele falou, e eu falando que nesse processo de fechamento da empresa e tudo mais, eu não parei, fiquei parado, eu não podia me dar esse luxo, né? Então eu fui batalhar e buscar um novo planejamento. E dentro desse planejamento, existe uma indústria de alimentos na Bahia que ela é líder de mercado. A gente conhece esse proprietário, tinha um amigo meu que saiu de uma indústria também por causa da pandemia e a gente em conversas paralelas, falou, cara, essa indústria é uma indústria que tem um setor, ela detém 70% do mercado baiano, que é bastante significativo no setor de snacks, batatas, salgadinhos, confete, isso, aquilo, para bombonieres, ponta de, né, de estoque. E ela estava em Salvador, muito bem consolidada, mas ela não estava na cidade vizinha, que era em Aracaju, em Sergipe, né, que é a cidade divisa com Salvador. E se a gente está falando de 400 quilômetros para lá, é uma distância irrisória. Então, eles não estavam lá. Em Sergipe, o estado vizinho, que era um estado, eles estavam em Maceió, que ficava em seguida, ou seja, eles passavam com o caminhão na frente de Sergipe e não explorava aquilo ali. E a gente, num momento daquele de dizer assim, cara, que é a história do filme, a gente falou, cara, por que a gente não. O que você acha disso? Esse meu amigo, em conversa, ele era muito bem planilhado também. Ele falou, cara, por que a gente não. Vamos lá. Pegamos o carro, fizemos um planejamento aleatório inicialmente para entender o que era o mercado que não era nosso, mas a gente falou, cara, a gente tem a empresa aqui, a gente pode tentar trazer um business plan ali para essa cidade. E por que não? E foi daí que surgiu. A pergunta, né? Por que não? Por que não? Então, meu viés é extremamente comercial. Eu não tenho. A sandália da umidade já estava inserida ali há muito tempo. E eu tinha isso muito enraizado de dizer, cara, é só. O não a gente já tem. O não a gente já tem. Vamos ver qual é o mercado. E assim surgiu. Então, a gente foi lá, fez essa pesquisa, fez essa ideia, montou um projeto, um esboço, pediu informações a eles. Olha, a gente está querendo, fez uma ideia inicial para a gente ter embasamento do que a gente estava vendo, mas a gente não tinha conteúdo real. E aí a gente levou essa ideia para ele, e dentro dessa ideia, ele absorveu muito bem, achou aquilo inusitado, que ninguém nunca. A gente perguntou para ele, mas por que você nunca pensou em fazer isso lá? Ele falou, porque nunca ninguém veio aqui me dizer que iria fazer. E eu falei, a gente vai. Mas como? Eu falei, assim. Me dê as informações, preciso de mais, a gente vai montar uma ideia, um planejamento. Cara, aí depois de. Não tinha muito tempo a perder, né? É tipo, a gente naquela de. O tempo já tava. Né? E aí foi quando a gente desenhou a ideia, fez um novo planejamento lá. Mas assim, muito no escuro, obviamente. E sem saber o que ia dar, mas tipo, cara, o cara tava nos apoiando. E existem aquelas pessoas que olham pra você nesse momento, que vê sua garra de buscar. E assim, naquele momento era garra. Que o entusiasmo tava camuflado, porque você, na verdade, podia ter um quê de desespero, né? Sim. Então tinha que ser muito bem controlado para não dizer, cara, me dá isso porque tem que ser isso. Não, foi tipo, cara, pode não fluir, mas eu não vou te deixar, eu não vou te dar prejuízo em nada. Eu talvez vou gastar meu tempo e minha dedicação e eu não vou conseguir chegar onde eu preciso. E foi quando a gente estabeleceu uma coisa que era tipo um caminhão para encher de mercadoria para poder entregar para um cliente, a gente precisaria fazer um pedido de pelo menos 50 mil.
como é que eu vou fazer 50 atendimentos se você faz um pedido de 5 e você um de 5 e os outros eu não encho o caminhão? Como é que eu vou mandar esse caminhão? Esse era o gargalo de todo o negócio. E ele deu aquela atitude Voto de nobre, confiança. voto de confiança. Ele falou assim, se você mandar uma mercadoria de R$2.000, o caminhão vai e o frete é meu. Porque eu sei que vocês estão tentando de toda forma. E eu não quero descreditar isso. Então ele deu aquele tipo, vai. Peitaço. Deu a Vai. confiança. Vai que eu tô te apoiando, vai. E na primeira nossa empreitada, a gente voltou com o caminhão fechado. Então o caminhão não teve o custo dele, nunca teve o custo dele. Então. Aí tu começou a vender snack no Sergipe. E aí eu fui para Sergipe e aí fomos montar uma área comercial em outro estado. Só que eu saía de casa domingo para segunda às 5 da manhã e voltava sexta-feira às 7 da noite, tentando que um sinal a mais não fechasse, porque não dava tempo de pegar o filho acordado ainda da semana inteira. E ele era bebê. E, tipo, eu não vi praticamente o primeiro ano dele ali, né? Como... E aí, cara, e assim foi a progressão. E por muito trabalho, por muita dedicação, por muito não, eu recebi em volta de 50 nãos para receber 5 sims. Era o não que me fortalecia. O não com não vai ter que virar sim em algum momento. Então, eu dizia que na fórmula de venda existem 3 vezes. Visita mais visita gera venda. Só existe isso. Então, você tem que fazer, vai tomar não. E assim foi a resiliência de lutar, porque era um outro patamar, um outro público, uma outra cidade, tudo novo. Você é um forasteiro, você vai empreender, você vai botar um novo negócio onde você não é o PhD daquilo ainda, você ainda está aprendendo por onde melhor trafegar, mas com coerência de venda, com sensatez, com seriedade e com uma empresa séria, né? Com um produto sério, com um produto bom, um produto que chegou no mercado dando um boom. Então a gente deu uma balançada no mercado. Então a gente, para esse projeto, essa ideia lá ficou quase 1 ano e meio, né? Quase 1 ano e meio, quase finalizou 2 anos ali. Foi quando eu cheguei num ponto de crescimento, as coisas estavam indo. E a coisa tomando forma já e você ficando satisfeito pela sua labuta, pela sua vitória. De dizer, só existe esse caminho, cara. E eu trabalhava com um produto que tinha um ticket médio muito baixo. Para você atingir esse nível de faturamento, cara, é muita carreta. Então... Chegou a vender quanto no mês? Cara, a gente chegou a vender 200, quase 300. A gente saiu de lá, quando eu finalizei minha situação lá na empresa, a gente tava com faturamento, a gente aumentou o faturamento dele em 300 mil mês. Caramba. Era uma empresa que faturava 4 milhões, mas para ele era um mercado que ele não tinha. Ele apenas agregou 3 milhões a mais e uma nova visão de crescer, né? 3 Então, milhões ano? 3 milhões ano, mês. 300 mil mês. 300 mil mês. A empresa... 3 milhões ano. Isso, isso, 3 milhões ano. A empresa tinha 3, 4 milhões mês, né? Então... Ele teve um crescimento aí de quase 10%. 10%. Então foi uma coisa... Não foi do primeiro mês seguinte, foi uma trajetória, foi um Mas ganho. decidiu parar. Não, na verdade veio o momento de se repaginar e pensar. Porque tem uma hora que você tá tão no automático na operação que você precisa... Primeiro foi o leite da criança, né? Primeiro foi você se reerguer, ter força de seguir, de não ficar nas lágrimas. Todo dia era uma dificuldade, cara. Todo dia para sair de casa, todo dia para voltar. As coisas inerentes à estrada, os perigos, as situações que você passa, de dizer assim, cara, não era fácil. Mas existia um bem maior, que era a felicidade da minha família e a unidade familiar está coesa. Está tá junta. acima disso, né? De tudo. E foi quando eu pensei, onde é que eu quero estar daqui a 10 anos? Onde é que eu quero estar daqui a 10 anos? É aqui que eu quero estar daqui a 10 anos? E não era ali que eu queria estar daqui a 10 anos, porque dali a 10 anos eu não tinha mais família, né? Porque eu viajava, eu não ia ver meu filho crescer. Foi esse o ponto-chave. Eu não ia ver meu filho crescer, eu não ia pegar ele na escola, eu não ia poder dar assistência à minha mulher. A minha forma de criação
de uma paternidade efetiva. E a paternidade efetiva é de estar junto, é de ter tempo de qualidade. Mas a gente sabe, trabalhar faz parte, não tem. E isso, por um período, por uma fase, não vai desabonar você em nada. Se você precisar se ausentar por um tempo, por um projeto seu que você acredita. Perfeito. Sim. Mas se você não vê possibilidade daquele tempo voltar para ti, o que você tá fazendo ali? E eu não via possibilidade, porque eu pensava, eu tinha que ter 2 babás para tomar conta, então todo o dinheiro que eu ganhava eu tinha que estar reinvestindo ali para poder pagar uma operação que eu não estava presente. Meu filho tinha 1 ano em fração, não iria para creche ou para escola, nem nada, mas quem que vai levar meu filho na escola com 2 anos? Minha mulher trabalhava no polo petroquímico, a minha empresa vinha pegar o ônibus, pegava ela às 6 horas da manhã na porta de casa e devolvia ela para casa às 6 horas da noite. Quem que ficava com meu filho com 2 anos de idade? Quem que vai fazer esse papel? Como é que eu vou estar lá pensando numa operação de logística da gente, da nossa família? Não foi só uma mudança minha, de minha esposa. Então foi uma ideia que foi o filho, foi o vetor, foi tudo que modificou e pegou outro viés, né? Que é exatamente essa coisa de dizer, cara, onde você quer estar? Onde você quer estar daqui a 10 anos? Você quer, então siga esse caminho, cara. Se não é aqui, eu tenho que parar. E aí volto a história para o começo da sua pergunta e disse, esse meu amigo, compadre, construtor, me mostrava do mercado daqui, numa viagem, me mostrou o mercado de Santa Catarina, como um todo, no mercado imobiliário, Sim. que você conhece bem. Então, para mim, de primeiro momento, falei, cara, não. Ser Mas- corretor, não, né? Corretor. Por quê? Porque o Tem um segmento, preconceito ferrado, claro. o segmento é um segmento ao Eu qual posso falar porque eu sou corretor corretor, também. a gente sabe. É. Então, assim, esse segmento é um segmento muito malquisto, porque em vários setores, nos médicos, enfermeiros, mecânico, qualquer profissão, vai ter os bons profissionais e os maus profissionais. Exato. E aqueles que às vezes não ajudam a coisa a fluir. A questão da corretagem, sem querer entrar no demérito do assunto, mas apenas trazer, é que o que não era favorável ao meu ver, porque na Bahia o mercado já é consolidado e de uma forma unificada, que não existe viés de você querer montar algo para fazer o que os gigantes já fazem. Então não fazia sentido na minha cabeça naquele momento aquilo. Era algo que, tipo, por que que eu vou fazer isso? Mas e aí quando eu vim para cá e eu fiz algumas vindas para observar essa situação, eu comecei a ver que realmente o viés era diferente, porque você tinha 2 prédios aqui, um prédio de 1,5 milhão, um outro prédio de 850 mil, um terreno vazio do lado. E o terreno vazio custava tanto, o metro quadrado tanto, e eu falei, mas por que ele está vazio ainda? Porque ainda não está sendo explorado. Porque a quantidade de ruas ainda que vão ganhar progressão, que vão crescer, que vão verticalizar, a cidade ainda é horizontalizada. A cidade ainda tem diversas casas enraizadas de famílias de madeira, são mistas, e diversos terrenos ainda a surgir, emergir de vários pontos da cidade. Então, assim, tem famílias que são donas de feudos na Exato. cidade. Então, é uma cidade que Isso já- tá falando de litoral ou Blumenau? de Blumenau, Ah, de Blumenau. Blumenau como um todo, como eu digo assim, Blumenau, litoral, já tem uma escassez de terreno, né? Já tem uma escassez, os grandes atuam na Bahia ainda mais intensos do que atuam aqui. Eu tô pegando ainda isso aqui, isso há 10 anos atrás da Bahia já não tinha mais terreno. Já não existia mais a possibilidade de você comprar um terreno. Você vai comprar um terreno quando condomínio fechado. Hoje Você não vai comprar um terreno na rua, É. ali do lado Mas aqui já tá quase isso também. Já tá, porque já aconteceu esse. Mas assim, eu tô pegando um processo que eu tô vindo da cidade onde não existe. Isso, E eu entendi. consigo visualizar o que não vai mais ter daqui a 2, 3 anos. Uhum. Então foi esse viés que eu falo assim, eu ainda posso. Já tá na finaleira de tudo isso, a gente sabe. Mas assim, se não tem um terreno, ainda vai construir. Se vai construir, vai ter que subir. Subir, vai ter que vender. Então, vamos tentar nos associar e criar uma ideia sobre isso. Foi quando surgiu a ideia de vir para Blumenau, conhecer um pouco, conhecer o litoral. Sim. Trabalhei com o pessoal no litoral para entender um pouco mais sobre Blumenau, saber que nesse primeiro momento a ideia ia se consolidar. Foi quando surgiu a ideia
de montar a nossa imobiliária, que é a TaylorMade Imóveis. Então, a ideia da imobiliária surgiu com um conceito de concierge, como eu posso dizer assim, ou seja, um conceito mais personalizado de atendimento ao cliente, porque eu sentia um gargalo, sinto ainda um gargalo. Existem diversas imobiliárias em Blumenau como um todo, diversos gabaritos, mas eu sinto uma necessidade de fazer um atendimento ao qual eu consiga te atender de ponta a ponta, mas entendendo no detalhe, entendendo o viés do seu olhar clínico ao que você realmente precisa. Eu costumo falar e eu acho que a tua pegada é muito parecida com a minha, a gente até trocou uma ideia sobre isso também. A PHNX também é uma imobiliária, vamos dizer, uma imobiliária boutique, assim, vou colocar assim, poucos corretores, foco no cliente e um atendimento personalizado. E eu costumo dizer que é um atendimento 360. Onde tu pega, desde o cara que quer vender o imóvel, beleza, tu analisa a regularidade do imóvel deles, pode ser financiado, se não pode, como regularizar, como resolver essa situação, para poder fazer o marketing, anunciar, e aí encontrar ainda lá no final, na ponta, a melhor conjuntura tributária para ele, que ele possa aproveitar o dinheiro da venda de uma melhor maneira possível, né? Não, claro. E da mesma forma na compra, eu acho que é isso, né? Essa Não, personalização do atendimento. eu costumo dizer, João, na verdade, é que as pessoas, a régua tem sempre que subir. A minha capacidade de atendimento sempre foi tentar priorizar a sempre me melhorar, sempre olhar onde está o ponto do gargalo. É fazer, muitas vezes é o básico bem feito, não é fazer, montar nada de muito diferente, mas é assim, é um olhar clínico de mais informações. Eu não busco ser eu não estou na farmácia ali lhe vendendo um remédio. Primeiro eu vou lhe montar um senso crítico para que eu possa criar em você uma percepção do que você realmente precisa comprar, da sua real necessidade. Ou lhe adequar a uma necessidade que não é bem aquilo que você busca. Talvez você esteja com a ideia de comprar uma casa de 1 milhão, mas a sua ideia de investimentos é para uma casa de 800 mil e não de 1 milhão. E eu preciso te trazer para a realidade com dados e informações. Mas esses dados e essas informações, quem vai me dar são você. É você que vai me dar. Consulta o cliente. Isso. Então, mas muitas vezes você acessar isso do cliente de uma forma correta e dizer que ele está querendo um imóvel que não é bem o que ele quer, é difícil, mas a gente vai criar isso de uma forma, a forma que é onde a gente tenta fazer, é uma forma minimalista, no sentido de dizer, cara, o menos é mais. Então eu tô aqui para tentar entender como é que isso surge. Meu sócio é engenheiro, então ele constrói sobrados, ele tem uma pegada mais analítica, e a gente conversando em muitos momentos, em muitas circunstâncias, surge a ideia da imobiliária justamente para esse nível de atendimento, para dizer, cara, a gente já tem um atendimento boutique, como você usar seu termo, mas com pessoas que entendem o viés do que a gente realmente é, do que a gente representa para o cliente. Que é tipo, eu prefiro ter menos pessoas trabalhando comigo, mas que essas pessoas tenham a mesma perspectiva do que o cliente precisa. Isso aí. Entendeu? Pô, eu quero pedir desculpa pra vocês pela minha tosse, tá? Foi mal. Não. Tá pancada a minha tosse. Não, tá perdoado. Tá perdoado. Tu tossiu? Ah, para, eu tô tossindo. Prestando atenção aqui, nem tô escutando Também a história. tava, mas eu dei uma tossida aqui de novo. Meu Deus do céu, tá punk. Mas assim, cara, então E tá contente com essa trajetória? Tá quanto tempo que é imobiliária? Cara, a imobiliária vai fazer agora, vai fazer 1 ano ainda, né? A gente tá no processo embrionário, montando todos os processos. A imobiliária fica aqui na Itopava Norte, nosso Eu escritório, costumo dizer que corretor nunca, dono de imobiliário não é concorrente, tá ligado? né? Não, a gente é A gente parceiro. é parceiro, porque no fim a gente vai acabar vendendo, comprando uma coisa junto. Na verdade, a gente tem sempre que ser agregador, né? Claro. A gente tem que saber respeitar o espaço do outro, tem que saber como chegar até o outro e fazer um jogo limpo e leal, né? Esse é o ponto chave da coisa. Se eu preciso de ti, cara, vou bater lá. Se eu posso chegar lá sozinho sem ti, eu vou também tentar fazer. Se eu não conseguir, eu vou te pedir ajuda. Então a gente vai fazer um trabalho limpo. Isso. É que também, cara, a nossa profissão é uma profissão de intermediação. Sim. Né? Então a gente não produz, digamos, não é que a gente não produz nada, a gente produz processo de venda e tal. É diferente, né? Uma concorrência diferente, assim, né? Porque às vezes eu tenho um negócio para vender que tu tem um comprador, e isso, eu já fiz várias parcerias, né? A gente já comprou e vendeu juntos e tal. E é legal a gente poder trocar essa ideia, porque assim, eu sou um cara experimentado aqui eu tenho uma certa experiência em Blumenau, né? Pela minha trajetória pública e tal. Mas é legal que tu perceber a tua percepção como eu já tinha
enxergar essa tua visão do mercado vindo de fora, e eu tinha já essa mesma visão, assim, do que tu vinha falando, né? Que existe uma escassez gerada, né? Uhum. De que existe um mercado pujante em crescimento, de que a verticalização e o adensamento de áreas há um crescimento ainda, Muito futuro e grande, tudo mais. muito grande. Tá vendo como Agora tô a gente viu sua É, tosse. agora eu vi. mas enfim, é legal a gente poder trocar essa ideia, sabe? E eu sinto que Blumenau, cara, e aí eu queria a tua opinião até acerca disso. Blumenau é uma cidade pouco cosmopolita, a gente já falando sobre isso, né? É uma cidade muito provinciana, a gente falou sobre isso da outra vez quando tava trocando ideia aqui. E essa questão, eu percebo que tá mudando. Devagarinho a cidade vem Uhum. se internacionalizando e tal. E eu percebo até, cara, o mercado de fora olhando para Blumenau. Tu sente isso? Eu acho que Construtoras de fora olhando para Blumenau. o que acontece? Blumenau é uma cidade extremamente fértil, Aham. né? É uma cidade. Plantou, colheu, né? Eu acho que é uma cidade que vem de é da colonização, né? Vem de um trabalho árduo, de um trabalho sério, de uma cultura retilínea, né? Então as pessoas buscam o correto, buscam crescer, buscam fazer o certo. Não tem aquele calor humano, aquela coisa cosmopolita, mas eu acho que aos poucos ela tende a ser mais flexível. Eu acho que já é uma mudança significativa. Se a gente parar e pensar que essa mudança dos imóveis ocorreu de 4 anos para cá, uma mudança significativa, imagine a cultura, o que não vem sofrendo no sentido de mudanças. Então hoje tem muita gente que não é de Blumenau, mas está no sul ainda. Eu venho da região Nordeste. Para mim, uma diferença muito grande. Claro que é. Muitas pessoas aqui me perguntam, mas você é da Bahia mesmo? Sou da Bahia. Não, Quando é vão que- conversando num sotaque, consegue perceber. Tipo assim, é óbvio que a gente não pode. O biotipo, talvez, às vezes, pode não parecer. Não, aquela coisa não. Quando tu fala um baiano, tu imagina uma pessoa. Ou uma pessoa de cor, uma pessoa. Né, eu não sei se pode falar se é preta ou se é negra, hoje em dia Aham, mudou tudo. Né? aham, Enfim, uma pessoa de cor, vocês entenderam aí, né? aham. Agora a gente tem que chamar de preto, né? Que negro é xingamento, sei lá. Então, tu imagina ou uma pessoa de cor, ou um mulato, uma pessoa de uma composição física que arremeta não a uma estética europeia, mas uma Aham. estética mais abrasileirada, Aham. miscigenada e tal. Aí tu chega, pô, sou baiano, aí tu olha, um cara branco, quase de olho claro, cabelo meio loiro, tu diz, porra, da hora, velho. Mas eu sou baiano. Baiano. Não, e eu acredito que na Bahia devam haver muitas pessoas com a tua... Com a tua... sim. É que nem quando fala assim, eu sou de Blumenau e é um negão, sabe? Tipo, sim. não sei se podia falar negão, enfim. Pode. A gente não tá falando pejorativamente. Tipo, Ah, eu tenho um amigo meu que é o Neguinho, É. do Vox 3, ele é azul, né? Azulão. Bem negão mesmo. E ele tocava no Vox 3, Aham. Banda alemã. banda de alemão e tal. Aham. E ele foi dar entrevista no Jô Soares, tá ligado? Aí ele tocou lá no Jô Soares e tal. Isso tá falando da década de 90, né? Aí o João uma hora pergunta pra ele: de que cidade da Alemanha você é? Sério. Pô, não, a mas entrevista é épica, né? Antiga. Então, tipo assim, quando tu fala, sou de Blumenau, o cara já imagina uma coisa meio alemão, meio, né? Não, É claro. a mesma coisa quando fala baiano, então é natural Não. que a gente Mas ache às diferente. vezes gera até uma curiosidade, porque na verdade, pelo estereótipo, eu acho que talvez eu passo, né, despercebido pelos olhares mais críticos do blumenauense mais crítico, Sim. podemos dizer assim. Mas quando eu começo a falar, muitas vezes gera aquela dúvida, aquela circunstância. Mas eu não consegui identificar ainda de onde é o sotaque. Eu sei que não é daqui, mas eu não sei como perguntar. Então, no meio do desenrolar, eu falo, deixa eu explicar. Eu sou baiano, talvez você possa ter percebido no meu sotaque que é um pouco diferente. Mas eu tô Aí aqui... ele era, putz, eu sabia que tinha um negócio que era diferente. Aí eu crio aquela atmosfera de quebra de gelo, muitas vezes, Uhum. numa tratativa, numa conversa. Mas, na verdade, o que me pega mais importante para mim é que, assim, as pessoas em Blumenau, elas são mais fechadas, mas existem muitas das patotas, né, que vocês chamam aqui as patotas, Sim. mas confrarias. as confrarias e as relações são mais fechadas para você conseguir adentrá-las. Mas eu acho que isso é um trabalho de... Cara, a lei natural de, tipo, saber quem você é, saber ser um cara focado no seu trabalho, no seu objetivo do bem. Aos poucos as portas vão se abrindo no sentido de lhe conhecer.
e de repente você pode criar boas relações, como a gente está aqui hoje, né? É. Por uma relação saudável e, enfim. A cidade tem esse perfil, eu entendi o que quis dizer, mas para tentar contextualizar, assim, a cidade tem esse perfil mais fechado. Mais fechado, é muito difícil. Mas assim, Mas em termos... devagar, é aquela coisa, não é que ela é mais fechada, é que ela valoriza quem se dedica a conquistar a relação, assim. Eu acho que, apesar de você ter dificuldade, às vezes, de construir relação, ela privilegia aquele que se esforça para conquistar. Porque quando tu conquista a relação, aí tu tá dentro do time, entendeu? Pode ser, pode ser. A gente é uma cidade que procura, assim, fazendo um extrato, eu tenho uma crítica também com relação a isso, eu costumo dividir a cidade entre netos de blumenauense Aham. e não netos de blumenauense, né? Eu sou não neto, o Felipe é não neto, né? Eu brinco com isso porque os netos de blumenauense são existe uma patota, né? Mas não é que eles são fechados, eles são criteriosos. Quando tu conquista a confiança e tu entra no grupo, já era, tu não sai mais, irmão. Uhum, Entendeu? Então não é uma relação superficial. uhum. A cidade é uma cidade que valoriza relações profundas. Eu acho que essa é a grande questão. Diferentemente, claro, de uma cidade que nem São Paulo, por exemplo, que tava lá final de semana, já fiz amizade com os caras, troquei ideia. Ou até mesmo Salvador, né? Isso, Salvador é muito É. calorosa, né? É. As pessoas são muito assim, fazem muito por você, elas se doam, se doam de verdade, elas se abrem, ela não te deixa deslocado numa situação. Você vai chegar, se eu levar vocês aos meus amigos, à cidade em si, eles vão fazer a questão, Felipe, eu tô vendo você um pouco aqui, um pouco no canto, mas vem aqui um pouquinho pro meu lado, que vamos conversar. Então existe essa coisa agregador. É um pouco diferente. É um pouco diferente, mas assim, é uma cidade maravilhosa, Blumenau. Uma cidade com exponencial de crescimento vertiginoso, que Quando eu tu digo. veio pra cá, então tu não tava quebrado. Foi uma estratégia mesmo, não. Tu já tinha recuperado. Não, eu vim pra cá para repaginar. Foi um momento disso, de repaginar. Não, eu vim pra cá com um momento já de onde eu quero chegar daqui a 10 anos. E dentro desse procedimento, desse processo de imersão, de ideias que surgiu o mercado de Blumenau, vim mapear o mercado imobiliário. E nesse momento eu falei, tomei uma decisão. Eu estava com a empresa já andando, com as coisas andando positivamente, mas eu pensei, na progressão, eu falei, não faz sentido isso que eu vou ter. Então eu preciso de qualidade de vida. Buscar qualidade de vida, buscar uma cidade que é fértil, não sei o quanto vai ser fértil profissionalmente, eu tenho que testar para ver, mas eu vejo uma grande perspectiva, eu acho que é um grande viés. E com um cara que vem já desbravando outras coisas, onde eu sou cosmopolita, onde eu me adapto bem e eu não tenho aquele apego também a dizer, eu não estou na Bahia, eu não estou no meu calor, eu não estou na minha praia, eu não estou... Não, eu me adequo muito bem ao que se tem e às qualidades da cidade, algo de que melhor que pode oferecer e me entrego a isso, porque é a cidade onde a gente escolheu. Minha mulher, a gente fez repaginou tudo, pediu desligamento dela da empresa, foi feita uma contratação de um headhunter para poder ela se relocar numa empresa. Hoje ela trabalha numa empresa do setor elétrico, e então viemos para cá com ela já sendo empregada na empresa, então eu vim com ela, fechei as coisas lá, e viemos fazer essa nova trajetória com o nosso pequeno Lorenzo. E houve um planejamento. Então. Houve um planejamento de vinda, sim, houve um planejamento. Foi quando viemos e eu, a partir dali, vou startar tudo do zero. Que foi quando veio tudo a ideia da imobiliária e surgiu tudo isso. E nós aqui estamos. Então, hoje, respondendo a você, eu digo, Rafael, se você olhar para trás e disser, cara, é isso mesmo, é onde você quer estar nos seus próximos 10 anos, eu costumo dizer o seguinte, hoje eu vejo um futuro memorável. Memorável no sentido de tudo. Você pegar uma cidade que cresce, que ainda tem muito para crescer, que é fértil, que você tem dedicação, que você já colhe frutos, que você consegue com seu trabalho e sua labuta fazer o certo pelo certo e fazer as coisas andarem como você está projetando. E você vê um pouco do pouco e bem feito do que eu venho tentando exercer na Taylor hoje, na imobiliária, dar frutos e gerar aquele retorno espontâneo e gerar a reciprocidade do negócio. Então, assim, é uma cidade onde eu realmente prezo por uma qualidade de vida da logística,
apesar de todos vocês ainda, né, a gente pode reclamar do trânsito, de tudo aqui, mas eu tenho uma facilidade muito grande no sentido de pensar hoje que eu pegar meu filho na escola, deixar ele sair de casa, deixar ele na escola e ir para o meu escritório, eu levo em torno de tudo isso, eu faço de percurso de 15 minutos. Eu faria isso na Bahia, em torno de Salvador, em 50 minutos, 1 hora, num percurso. Fora o percurso de retorno, fora um percurso se você precisar fazer um retorno à casa. Qualquer coisa de logística, não existia Salvador, não existe a possibilidade de você imaginar que você vai voltar para almoçar em casa um dia que seja, para depois voltar, só se você morar do lado do trabalho. Então isso comparado a lá já é uma qualidade de vida. Isso é uma qualidade de vida imensurável, é uma qualidade de vida que eu tento prezar quando a gente vai... As coisas vão galgando e vão subindo, você vai esquecendo o que te fez chegar aqui. E eu costumo voltar, olhar para trás e dizer, cara, isso é qualidade de vida. Isso também é qualidade de vida. Tem os erros, os defeitos, os problemas, como todo lugar vai ter, claro. Mas eu prezo por essa qualidade de vida e é para onde eu digo, meu Deus, isso realmente é satisfatório para o cara olhar uma decisão que pode ser incerta, pode ser errada, e você dizer, estou no caminho certo, acho que as coisas estão fluindo da forma positiva, tem muita coisa para acontecer, mas tem muito trabalho ainda para fazer. Deixa eu agradecer aos nossos patrocinadores, Arte Pro Comunicação Visual, a sua comunicação visual, patrocinadora Master aqui, letra caixa, totem luminosa, adesivo, tudo que você imaginar relacionado à comunicação visual, você pode contar com a Arte Pro. BXB Treinamentos, Fernando Talaia, nosso amigo, treinamentos em geral para empresas, funcionários, você pode encontrar ali através do @Fernando Talaia. Formento Playgrounds modulares para criança, enfim, muito bacana o trabalho deles, instala em todo o Brasil, vale a pena você conhecer a Formento Playgrounds. Esse episódio conta com o apoio de CDL Blumenau e Sebrae Santa Catarina, Rádio Mix FM 106.3, estamos nas zonas da Mix toda terça e quinta, NutriBlue Gastronomia Empresarial, comida transportada e cozinha na sua indústria, PHNX Consultoria Imobiliária, parceira da TaylorMade aí, atendendo Blumenau região litoral. E Creativity Digital Hub é a agência que deixa o empreendesc.com.br cada vez mais bonito. Muito Nós somos um bem. portal de desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou Isso o @JP E Taumaturgo eu sou o Felipe Rangel. e eu tava precisando tossir. Credo, cara. Rafael Castor, brother. Felipe, tens mais Rafa alguma Castor. pergunta? Eu posso bater Cara, no Rafa, coração do homem ali? Rafa, o que tu busca hoje aqui em Blumenau? Hoje? O que tu busca, assim? Falando de empreendedorismo e falando de negócios. Cara, hoje eu busco me associar de boas pessoas, como hoje vocês fazem o que vocês fazem aqui, de fazer o Empreenda SC, de fazer o podcast, de fomentar bons negócios, de fomentar boas ideias, de unir, às vezes, o que pode estar unido, mas a gente não está falando sobre o negócio do outro, que às vezes pode não parecer oportuno tentar adentrar o assunto do demérito da empresa do cara sem fazer sentido. Você trabalha com a empresa de arte visual, você trabalha no ramo imobiliário, você tem uma vida pública, e às vezes me perguntar sobre a minha vida pode parecer sem sentido. E essa ligação que vocês fazem, que vocês estão fazendo, é o que eu busco hoje em Blumenau, em Santa Catarina, que é fomentar boas relações saudáveis, para que a gente possa construir com a visão humildemente do que a gente traz na nossa bagagem, um futuro promissor no ramo de empreendedorismo da cidade. Legal, cara. Bom, posso fazer Pode a nossa pergunta? Eu queria que tu olhasse pra dentro de ti agora, Rafa. Desculpa. Sei lá, deve ter tido um momento assim que tu foi lá e apagou a luz pela última vez lá no shopping, né? Talvez aquele momento que tu olhou assim, apagou a luz e tu viu aquele rechô ali, pô, vou levar essa tampinha aqui. Ou tu escolheu, sei lá, um bonequinho que ficava lá no caixa pra levar de lembrança. E aí talvez tu tenha parado, olhado pra aquilo e pensado assim, porra, 9 anos, cara. Né? E aí tu lembrou de todos os momentos e alegrias que tu teve ali, as tristezas, os erros. E com certeza teve um momento que tu chorou. Por mais que tu não tivesse tido tempo, em algum momento caiu lágrima. Seja naquele momento ali ou em outros, com certeza em algum momento aquilo te mexeu contigo emocionalmente. Eu queria que tu lembrasse daquele momento, daquele segundo. E me dissesse duas coisas, né? Primeiro, o que tu sentiu de verdade naquele segundo, se naquele segundo tu imaginou que tu estaria aqui um dia, trocando essa ideia num podcast em Blumenau, aleatoriamente. Né? Ou a desesperança que tu sentiu naquele segundo. E depois tu me dissesse qual foi o grande motivador que te fez fazer essa volta por cima aí? Qual foi o componente que não poderia faltar para tu ter dado essa volta por cima? Eu acho que
para poder ser breve, não me alongar, que eu acho que eu já tentei dissertar bastante sobre isso, mas assim, quando você atinge o fundo, que a gente chama de fundo do poço, e a gente vê que tá tudo escuro, o problema não é o escuro do fundo do poço. O problema é você imaginar como é que você vai subir o poço. Então, a sensação que eu achava que era bater no fundo do poço, não é o problema. O problema é você gastar seu tempo em pensar em como você vai sair do poço. E foi isso que eu me apeguei a todo momento. Dedicação é a arte de fazer você alcançar essas melhorias. E a minha dedicação, a minha resiliência foi que me fez olhar para meu filho e olhar para minha Acho que o esposa. filho foi importante, né? Não, meu filho foi fundamental. Meu filho foi o vetor e é o vetor. Nada é por acaso. Não, é o vetor de toda a minha força motriz para eu alcançar qualquer objetivo que diga que eu não sou capaz de alcançar. Eu vou precisar me dedicar para aquilo, mas eu preciso pensar sobre isso. Minha esposa, por estar ao meu lado na melhor fase, na minha pior fase, e hoje a gente olhar um pro outro e dizer assim, a vitória não vem só dos louros, de você ter uma conquista material, ou uma conquista de algo. A vitória é de você dizer assim, cara, eu tive 4 vezes Covid, meu filho nasceu no Covid, eu fechei a empresa no Covid, eu nasci 2 empresas no Covid, basicamente. E eu tô aqui forte para seguir por eles. Então, o motivo, minha válvula, minha alavanca, além de toda essa resiliência, é o meu amor por eles. Não é por quê, né? É por quem. Por quem? É por quem. Uhum. Então, pelo meu amor por eles, pela minha dedicação à minha família. Deixa eu fazer uma complementação. A gente meio que filosofa assim, né? E tu falou uma coisa que eu tenho refletido muito nos últimos meses, assim. A verdadeira felicidade, na minha opinião, ela não mora no prazer. A verdadeira felicidade, ela mora no sacrifício. E eu comprovo isso experienciando a realidade da seguinte forma, trazendo uma historinha, né? Imagina que tu esteja com fome, muita fome, e aí alguém te serve um belo prato de macarrão bolonhesa. Um belo prato, mano, bonito. Pô, tu vai se deliciar naquele prato de macarrão. Vai ser uma delícia. O prazer que tu vai sentir comendo aquilo, formidável. Talvez naqueles 20 minutos ali, tu vai se saciar e vai se sentir muito feliz. Mas no instante seguinte que você terminou de comer, ele vai pesar no estômago. Talvez te dê uma leve azia, porque tu comeu um pouco rápido. E talvez até bata um arrependimento, tipo, porra, não devia ter comido tanto. Agora pega um dia, vai pra academia, meio puto, cansado, e faz um treinão daquele de 1h30. Meu, vai ser sofrido, cara. Tu vai te arrebentar. Teu braço vai doer, tuas costas vão doer, tua bunda vai doer, tudo vai doer. Mas tu pega, sai da academia, toma um banho, bota a mochilinha nas costas e olha no espelho. Vai ser a pessoa mais feliz do mundo, cara. Porque tu fez, tá ligado? Sensação de dever cumprido. Moral da história. E essa é só a minha opinião, mas eu procuro comprová-la na realidade. A verdadeira felicidade não tá no prazer. A verdadeira felicidade tá no sacrifício. É isso aí. E mais ainda, quando a gente se sacrifica por alguém. Uhum. E aí Jesus tá aí pra provar isso. E quando esse alguém é alguém que não tá te pedindo nada em troca. É aquele alguém que nem sabe o quanto você tá dedicando por aquilo. Mas é a força do cara também saber canalizar, sem querer me estender, é canalizar pro bem. Exato. Pra onde pode te dar força. Porque naquele momento você tem diversas fontes para poder canalizar sua dor, sua raiva, sua falta de sucesso. Que aquela sensação de insucesso é terrível. De fato, escolher a forma certa. Canalizar e pensar que se a sua vida tá ruim, tem sempre alguém que tem uma vida pior do que a sua. E você tem que agradecer. Para de reclamar. Porque Deus tá ali para te mostrar que tem outra coisa para você fazer. Enquanto você tem saúde, você tem 2 pernas, 2 braços. É isso aí. E mesmo que tem gente que não tem as 2 pernas e os 2 braços, fazem o que fazem. Então, cara, eu não posso reclamar de nada, pedir agradecer. Agradecer a vocês, cara, pela amizade, pelo carinho aí, Tamo por estar aqui pra trocar uma ideia. Rafael saber a história do Castor. Baianinho. Rafael Castor, senhoras e senhores.
de dono de café para restaurante, falência, revendedor, distribuidor e agora Graças corretor de imóveis com muito orgulho. Com muito orgulho. É isso aí. É massa. Esse foi mais um episódio de Empreender Cast, né, Filipão? Muito bem, top demais. Você que tá aí no YouTube, se inscreva no canal Toca o sininho aí. para Manda ver. ativar as É notificações. isso aí. Compartilhe esse Todo mundo conteúdo sabe. com mais gente, tenho certeza que muita gente vai poder aprender. Se está no Spotify também, deixe seu like. O empreendec.com.br é um site que busca trazer desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o @JP Eu Taumaturgo sou o Felipe e Rangel. esse foi mais um Empreender Cast. Valeu, valeu.